Então vamos lá, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos fazer uma análise dessa leitura, a minha leitura do mês de abril. Antes disso, só vou me apresentar rapidamente. Se você não me conhece, muito prazer. Eu me chamo João Chesca, sou psicólogo clínico. Estou semanalmente aqui no YouTube falando de psicologia e comportamento humano nas minhas outras redes sociais diariamente, que é o caso do Instagram, e no TikTok quase todos os dias, mas por lá eu respondo comentários dos seguidores. Então, se você quiser me acompanhar por lá, tiver alguma dúvida, eu posso fazer algum vídeo trocando uma ideia com você. E a minha leitura do mês de maio é essa aqui. Eslen de Lanogari, O Apagamento. Se eu ganhasse R$ 1 para cada vez que falam, esse é o novo Wesley, esse é o discípulo do Wesley, eu já tava com R$ 1 milhão na minha conta e com certeza não estaria aqui gravando conteúdo para vocês. Então, vamos lá para minha opinião sobre esse livro, sobre essa leitura. Lembrando que nas indicações de leituras, no final eu digo para quem eu acredito que seja, para quem eu acredito que não seja esse livro e também a minha nota pessoal para ele. Galera, vou tentar não dar spoilers e ao mesmo tempo contar mais ou menos o que acontece nessa obra, ok? Então é o seguinte, essa história aqui se passa com um protagonista, o Ezequiel Delfino. Quem é Ezequiel Delfino? Nada mais, nada menos do que o Wesley de Lanogari, né? Ele se projeta na história dessa forma. Logo no início do livro, o Wesley conta da onde veio a história, né? De onde veio a inspiração para que ele escrevesse essa obra. E essa inspiração veio quando ele estava em uma viagem pela Europa, se eu não me engano, ele estava na Inglaterra, e conversando com um nativo, se eu não me engano, em inglês, eles tiveram meio que uma troca ali, né, sobre, faço mais ou menos isso, tenho, né, visão disso, disso e daquilo, e aí o Wesley, no momento, teve um insight de que talvez seria legal começar a externalizar alguns conhecimentos, né? Teve ali um. Eita, a câmera mexeu aí, deve ter sido meu cachorro. Foi ele mesmo. Enfim, e aí o Wesley teve mais ou menos essa ideia de escolher o livro, ou pelo menos dali vieram algumas inspirações. E aí eu vou trazer algumas coisas aqui que eu não sei se são reais ou não, mas pelo menos foi o que eu entendi, o que eu interpretei, tá? O Ezequiel Delfino, que é o Wesley na história, ele tem um companheiro para resolver uma missão, que é o Stuart. O Stuart é um inglês que, imagino eu, pode ser esse cara aí que ele cita no início do livro, que ele conheceu durante uma das viagens. E eles meio que são convocados, ou são as pessoas que vão ter a responsabilidade de resolver um fenômeno que está acontecendo em todo o mundo. Esse fenômeno é o nome do livro, O Apagamento. Um belo dia as pessoas acordam e os livros não têm mais palavras. É como se a tinta estivesse desaparecendo. E surgem muitas especulações, né? Não se sabe se é um fungo que se alimenta especificamente de alguma substância, algum resíduo ali que envolva a tinta da letra do livro e não a página. Algumas pessoas dizem que é o retorno do Criador, que Jesus está voltando. Outras pessoas fazem conspirações geopolíticas, que é uma arma biológica ou algum tipo de ataque entre um estado e outro, entre Estados Unidos e China e coisas assim. Mas no fim das contas, ninguém sabe o que está pegando. E aí, o governo brasileiro tenta achar alguma forma de resolver a situação. É aí que Eslen Delanogari, o Ezequiel Delfino e Stuart entram na jogada. Assim como na vida real Wesley é neurocientista, na história o Ezequiel Delfino também é um neurocientista. E ele é recrutado para tentar reverter o apagamento junto com um grupo de outras pessoas chamadas de mestres leitores. Basicamente, são pessoas que durante toda a vida buscaram conhecimento, eram pessoas que estavam sempre lendo ativamente e nesse momento são as melhores pessoas, né, que existem para que tente se reconstruir algum tipo de conhecimento. Então essas pessoas se reúnem em comissões montadas pelo governo e começam a trabalhar na reconstrução de algumas obras, trazendo as ideias, teses principais, discorrendo um pouco sobre isso, né, para reduzir aí o máximo possível dos danos causados pelo fenômeno. Agora, o Ezequiel, pelo fato de ser neurocientista, ele tenta propor uma abordagem diferente da situação e dialogando com o governo,
ele propõe que o governo destine uma quantidade de verba para pesquisa, para projetos científicos, onde exista a possibilidade de criação de uma fórmula, uma substância que consiga reverter os danos do apagamento. Só que essa reversão não vai acontecer diretamente nas páginas dos livros, mas sim na memória das pessoas. Então, meio que ele vai na contramão do que está acontecendo, né? Se as pessoas até então estavam buscando fazer com que os livros voltassem a ter palavras, o Ezequiel meio que entende que, olha, pode ser que isso aconteça, mas eu não sei como resolver dessa forma. Então, eu vou propor uma sugestão aqui diferente. Vamos criar uma substância. Essa substância vai fazer com que as pessoas tenham uma memória muito melhor do que hoje, e como essa super memória pode fazer com que as pessoas consigam lembrar de muitas coisas com muitos detalhes, a gente consegue fazer com que esses mestres leitores tenham o poder de trazer, né, tudo à tona, de fazer com que o conhecimento retorne para a população. E aí se inicia um projeto, uma pesquisa, até que eles conseguem chegar a uma fórmula que promete trazer de volta à memória às pessoas. O nome dessa substância desenvolvida é engramina. Achei muito legal o nome que ele escolheu, porque remete a engrama, né? Uma das formas de armazenamento de memória no nosso cérebro. Inclusive, acho que tem algum vídeo meu aqui no canal falando um pouco sobre isso. E aí, essa engramina passa a ser testada, primeiro em modelos animais, tem uma boa responsividade. Depois, eles continuam fazendo testes até que se chega à conclusão de que, ok, a substância está pronta, pode ser usada com humanos, só que ela traz resultados muito melhores do que os esperados. A engramina, se usada de maneira correta e entregue à população, mudaria o cenário atual do mundo, o cenário atual nacional. Pessoas com capacidade cognitiva reduzida teriam a oportunidade de desenvolver diferentes tipos de aprendizado, e é como se realmente acontecesse uma nova revolução cognitiva na nossa espécie, né, nos seres humanos. Eu digo nova porque o que diferencia nós, enquanto espécie, de outros tipos de animais é a nossa capacidade cognitiva. O que diferenciou nós de outros tipos de Homo erectus, Neandertais, foi também a nossa capacidade cognitiva mais complexa, ou seja, nós já temos essa revolução cognitiva frente a outras espécies. No entanto, aqui nós elevaríamos isso para um patamar ainda maior. Aquelas pessoas que não tiveram muitas oportunidades conseguiriam, através da engramina, ter um potencial cognitivo tão bom quanto das pessoas que são mais dotadas de conhecimento. Quando Ezequiel, o Stuart e mais alguns personagens descobrem aí a fórmula, né, como resolver o problema, a trama começa a se desenrolar de uma maneira muito legal. Antes de explicar mais ou menos o que acontece, eu quero só fazer aqui algumas considerações sobre o que eu percebi do livro, tá? Bom, eu acompanho muito o Wesley, né? Então, tô sempre ali olhando o Instagram, os stories dele, e ele já havia comentado antes do livro sair que o personagem principal, o Ezequiel, que é ele mesmo, né, teria um diagnóstico. E ele até disse, né, olha, quem for lendo aí o livro, tenta adivinhar o diagnóstico. Para mim, que sou psicólogo, profissional da saúde, pode ser que eu esteja errado, tá? Eu não tenho bola de cristal, mas vendo os sintomas, as coisas que foram descritas ali, me parece de maneira clara, assim, um caso de bipolaridade tipo 2. É meio parecido com o TDAH, porque existe uns hiperfocos, né? Existe uma questão de uma atenção bem seletiva a algumas coisas. No entanto, como no início da história existe uma introdução à vida do Wesley, a como ele cresceu, como era o lugar onde ele nasceu e se desenvolveu, parece mais para mim uma bipolaridade tipo 2, né? Tem episódios ali de abuso de substâncias, inclusive não sei se isso é verdade ou não, mas fiquei com um feeling ali de que sim, né? Um episódio onde o Ezequiel, que no caso seria o Wesley, faz uso de cocaína. Também tem nada de errado, né? A pessoa usa, porque o Wesley não vai poder usar. Mas, enfim, não sei se eu tô certo ou errado. O meu veredito pro diagnóstico, ele falou pra galera tentar adivinhar esse, eu acho que é um caso de bipolaridade tipo 2. Inclusive, se eu não me engano, eu já vi alguma coisa do Wesley em algum lugar falando sobre isso, sobre eventualmente ele ter bipolaridade. Posso estar enganado, mas acredito que já vi isso. E de certa forma faz sentido, né? Pela maneira que ele leva a vida, ele é muito determinado em muitos comportamentos, né? Então é como se ele realmente tivesse esses hiperfocos. E se você acompanha o Wesley há algum tempo como eu, você pode ver que ele meio que varia com o passar do tempo, né? Então, primeiro, lá no início era corrida.
Depois de um tempo ele tentou ficar meio que numa pegada híbrida, né? Musculação e corrida. Depois começou a abrir um pouco mão da musculação, voltou para corrida de novo. Agora a filha nasceu, já tá mais na pegada do jiu-jitsu, não tá nem correndo. Lá no início ele falava muito de dopamina, trazia muito essa parte do sistema límbico, né? De vias específicas do cérebro que traziam conectividades específicas. O sistema de recompensa era uma das principais áreas que ele estudava. Hoje isso já se estendeu a muitas outras coisas e nesse tempo teve muitas transições. Então já estudou a parte de metabolismo, já passou por memória, outras áreas do cérebro, atualmente está estudando muita arte e filosofia. Não que isso, tá, gente, seja um critério diagnóstico para bipolaridade tipo 2, mas é um tipo de coisa que pode acontecer dentro ali do diagnóstico e imagino eu que se esse for o caso, tem outras coisas aí também, eventualmente impulsividade em outras áreas, como por exemplo substâncias, sexo, outras coisas que podem ter acontecido durante a vida. Então, enfim, tá? Suposições que eu estou supondo aqui de que existe esse diagnóstico no personagem Ezequiel Delfino e talvez possa existir também na vida real, na representação real desse personagem que é Wesley de Lanogar. Além disso, eu encontrei algumas semelhanças ali, né, com a rotina do Wesley. No livro dele, a filha dele se chama Eva e na vida real é Ava, então tem essa proximidade. No livro existe um personagem que ajuda ele nesse projeto todo, que é o Vitor, e eu achei muito legal porque existe um Vitor na vida real que é próximo ao Wesley, que não lembro o nome agora, cara, mas é o Vitor que produz conteúdo sobre políticas públicas baseadas em evidência, fala também de psicologia, é professor da especialização do INPBE, e no livro, se não me falha a memória, eles descrevem como personagem negro. Então, pelo fato de ser o mesmo nome, ter mais ou menos as mesmas características de conhecimento e lutar ali por alguns direitos, e além disso, ter também, né, a questão de etnia, parte racial, acho eu que o Wesley pode ter projetado mais essa parte da sua vida na leitura que seria, no caso, o Vitor personagem sendo equivalente ao Vitor da vida real. A diferença é que aqui o Vitor personagem é uma pessoa mais velha, enquanto que na vida real o Vitor é um homem mais novo. O Wesley descreve no livro que na história eles se conheceram em um congresso em Foz do Iguaçu. Então fica aí mais uma dúvida no ar que talvez o próprio Wesley possa fazer um vídeo futuramente esclarecendo essas coisas pra gente. Enfim, outra semelhança entre personagens de vida real é a esposa do Wesley, né? Na vida real é a Mayara, se eu não estou enganado. Aqui no livro ela é relatada como Sofia. Na vida real ela é médica. Aqui também a diferença é a área de especialização, né? Enquanto a Sofia na história é uma psiquiatra, a Mai na vida real trabalha com radiologia, se eu não estou enganado. Fechamos aqui alguns parênteses, vamos pro desenrolar da trama. Cara, pra mim essa é a parte mais sensacional do livro. Não vou dar spoilers aqui pra vocês, né, do que acontece. A única coisa que eu posso falar, que isso já tem de cara ali no livro, é que o Ezequiel Delfino e o Stuart acabam sendo presos por conta de uma articulação do governo. E o Wesley, cara, pra mim essa é a sacada sensacional do livro, tá? Ele descreve assim com maestria as manipulações políticas que acontecem dentro do nosso país, visando o benefício próprio dos políticos, dos parlamentares, do executivo, do judiciário. Então, o que que rola basicamente, né? Surgiu a Engramina, temos aqui como resolver a situação. Mas, para que isso seja de fato colocado em prática, né, precisa passar primeiro pelo executivo. O executivo leva para os apoiadores, daqui a pouco a informação já está no Congresso, está todo mundo falando disso, está na mídia, todo mundo quer saber do negócio, quer saber em que pé que tá, como que tá funcionando, mas ao menor sinal de dúvida do que pode acontecer, e aí dúvida no sentido de será que não pode dar ruim pra gente? Isso aqui pensando no raciocínio do governo, tá? Será que não pode dar ruim pra gente se isso aqui cair na mão de todo mundo, se todo mundo começar a ter uma capacidade cognitiva um pouco mais elevada, e aí a história começa a se desenrolar. É o executivo querendo primeiro colocar a mão no negócio para depois saber o que vai fazer. É o parlamento tentando pegar o negócio primeiro que o executivo, porque senão vai começar a travar a pauta,
não vai deixar o presidente trabalhar, não vai deixar o presidente fazer isso e aquilo. Eu achei muito legal porque, se, por exemplo, no que ele descreve aqui, tá? Cara, sem brincadeira, eu achei isso aqui sensacional, tá? A maneira como ele descreve como a galera aborda a engramina, a substância, a resolução desse problema, se você tirasse a engramina da história. Vamos esquecer tudo que a gente leu no livro até então, vamos pegar só esse recorte específico, onde as articulações políticas são construídas na visão do escritor, que é o Wesley, e no lugar da engramina a gente coloca qualquer outro caso. Vamos colocar mensalão, vamos colocar Banco Master, vamos colocar Petrolão, os escândalos de corrupções aí que a gente viu no Brasil. Cara, eu imagino exatamente a mesma coisa que o Wesley descreveu, exatamente as mesmas articulações, negociações, a maneira de conversar acontecendo entre esses poderes. E para mim, isso foi uma das coisas que mais valeram aí a leitura. E aí depois disso, né, a gente tem toda uma trama, uma parte ficcional que vai envolver a história, né, a galera tentando resgatar o Wesley, todo mundo tentando entender o que aconteceu, até que no final do livro a gente tem um desfecho que, na minha visão, foi um desfecho muito legal, uma sacada assim bem legal mesmo dele, onde ele meio que tinha um plano B e quase ninguém sabia desse plano, mas ele estava muito bem construído para que, caso fosse necessário no momento certo, essa informação chegasse para as pessoas certas e essas pessoas executassem o que tinha de ser executado. Então, vou ler algumas passagens aqui com vocês, só para vocês entenderem melhor o que eu estou falando aqui, né? Senão não vai fazer sentido nenhum. Olha que legal, abri o livro aqui e coincidentemente apareceu. Como que é o nome disso aqui? Marca página do RD, do stand da meia maratona lá em Florianópolis. Voe alto e seja leve, né? O slogan deles. E aqui atrás, a vida não é uma corrida de 100 metros, a vida é uma meia maratona. Olha o que ele escreve. Nos bastidores, parte dos deputados decidiu então apertar os parafusos institucionais e pressionar o indulto presidencial. Além da oportunidade de angariar recursos com a liberação da Ingramina, viram uma chance de pressionar o executivo para conseguir mais recursos públicos. Começaram a bloquear a tramitação de projetos de interesse direto do executivo, criando uma espécie de paralisia deliberada na máquina pública. Presidente, vamos direto ao ponto, disse um dos líderes do Centrão. Tá tudo travado, reforma, nomeação, até o repasse da cultura indígena está parado e vai continuar assim. Então aqui ele começa a descrever mais ou menos como que eles negociavam, né, esse papo da engramina, tipo assim, o que que a gente vai fazer? Ó, se tu não ajudar a gente vai travar tudo aqui, você não governa. E o presidente contrapartida tem que dar respostas, tem que ceder, às vezes, eventualmente, tem que molhar a mão dos caras para conseguir trabalhar, né? É o que a gente vê no Brasil, é a realidade. Vou pular aqui uma parte e vou ler os trechos que eu acho importante, tá? O presidente olhou o papel, não comentou. O líder da esquerda pigarreou e disse: Queremos uma cota mínima nos ministérios técnicos também. Não é possível que o nosso grupo fique só votando e não participe das decisões. A base está impaciente. O presidente tamborilou os dedos na mesa, em silêncio, enquanto o ministro da Casa Civil cochichava algo em seu ouvido. E se eu não aceitar? Disse após ouvir o conselho. O líder da direita deu de ombros. Aí seguimos travando. E na próxima semana, a Comissão Especial de Contas Públicas é votada com urgência e a imprensa terá bastante material para expor o rombo que temos no orçamento. Então dá uma olhada, né, cara? Pensa no seguinte, imagina que aqui ao invés do escândalo da Ingramina, a gente esteja falando de uma reunião fechada, fora dos holofotes, entre líderes do Congresso, da bancada de direita e esquerda e o presidente. Imagina o caso do Banco Master. Você acha que os caras não seriam capazes de ter esse diálogo? Me fala a verdade. O que que você pensa? Um outro exemplo aqui, né? Quando eles falam de CPI. Imagina na época da CPI da Covid, se não foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu. Vou ler aqui para vocês. O Centrão arrematou. Com todo respeito, presidente, o senhor já perdeu. Essa é a sua chance de recuperar algum protagonismo. Dê o indulto e facilitaremos a sua vida. A estratégia dos parlamentares de fechar as portas do Congresso e asfixiar as tramitações estava fazendo o governo perder tração e gradualmente sua popularidade derretia. E o presidente sabia disso. Sabia que o custo de ignorar a pressão poderia se tornar, em pouco tempo, maior do que o custo de ceder. O presidente ergueu os olhos, franzindo o senho. CPI? Isso é golpe baixo. O líder da esquerda ergueu a palma das mãos num gesto conciliador. Ninguém aqui quer derrubar o governo, presidente. Calma lá.
Mas o senhor sabe que, se a coisa andar, as oitivas públicas vão expor documentos, relatórios, vazamentos e a imprensa vai se banquetear. O senhor terá que passar meses se defendendo, apagando incêndios, em vez de governar. Tenho certeza de que sabe disso, não sabe? O Centrão voltou à cena deixando clara ameaça. O desgaste será inevitável, presidente. Mesmo que essa CPI resulte em nada concreto, a narrativa de que houve perseguição política contra cientistas e manipulação de dados será o suficiente. O povo já impaciente com a falta de respostas, a crise do apagamento terá muito a questionar. O senhor deseja isso para o ano eleitoral? Cara, e uma coisa que eu achei muito legal é essa parte aqui. Então é isso. Ou eu libero os cientistas e destravo as verbas, ou vocês viram as costas e instalam a CPI. E aí vem a resposta de um dos líderes. Senhor presidente, vamos lá, senhor presidente. O senhor sabe como as coisas funcionam. Por favor, já passamos dessa fase. Cara, isso aqui é sensacional, porque assim, a merda, né, desculpa a palavra, no atual cenário político do Brasil, se dá muito por conta dessas articulações, né, de como nós temos centrão, esquerda e direita agindo de acordo com os próprios interesses. E quando eu digo os próprios interesses, às vezes a gente não está nem falando, na maioria das vezes a gente não está nem falando das ideologias que defende esquerda, que defende direita ou que defende centro. Nós estamos falando do próprio umbigo, os caras quererem continuar lá por mais tempo e usar o poder político que eles têm, tanto centrão, quanto esquerda, quanto direita, para se manter assim. A única diferença, pelo menos tá na minha visão aqui, não sou sociólogo nem nada, é a visão que eu tenho de entusiasta de política e geopolítica. Cara, no Brasil acontece mais ou menos a seguinte coisa: esquerda e direita jogam um contra o outro, porque é a forma deles se manterem no poder, né? Cada um tem um inimigo em comum. Se eu não gosto disso, eu voto nisso. Se eu não gosto disso, eu voto nisso aqui. E assim eles se mantêm. Ou seja, as ideologias são bandeiras que eles erguem simplesmente conseguir ter um inimigo em comum para continuar lá com a sua base, para continuar lá tendo o seu eleitorado. O Centrão não compra briga com ninguém, não compra briga por para nenhum dos lados, né? Como se fosse o isentão. Só que o Centrão, cara, na imensa maioria das vezes joga o presidente. Centrão vai pro lado de quem tá no poder. Presidente é o Bolsonaro? Então vamos pro lado do Bolsonaro. Presidente é o Lula? Vamos pro lado do Lula. E isso é uma catástrofe gigante. Por quê? Quem chega no poder não é o centrão. Quem chega no poder é aqui ou aqui. Que brigam um com o outro, tem o inimigo em comum, conseguem chegar lá. Ou seja, você tem a maior parcela, tá, do Brasil, aqui, centrão, que é meio dedo do meio. Não tô mostrando dedo pra ninguém, tá? É só pra usar aqui a explicação conforme eu tava falando. Você tem a maior base legislativa sendo o centrão. Quando chega na campanha eleitoral, quem vai no Brasil profundo, naquela pessoa que não tem internet, que tá lá praticamente isolada do mundo, a única coisa que aquela pessoa tem de informação é às vezes o rádio, muitas vezes nem a televisão. Quem chega lá na maioria das vezes é o Centrão. Então, eles detêm muito poder político. E aí, esse aqui que detém muito poder político joga com esse aqui, às vezes joga com esse aqui, vai depender de quem tá no poder. É como se ficasse num loop infinito que não acaba nunca, cara. Tem dois brigando um contra o outro, como eles são inimigos em comum. É sempre um dos dois que tá no poder, vão se alternando. E quem tá aqui no meio do negócio, não tem candidato, tem ninguém. Quem assumiu o poder, eu tô com ele e fechou. Cara, é um BO que, assim, hoje, olhando a situação, não tem muita esperança, né? Eu, pelo menos, não tenho muita esperança no cenário político do Brasil. A gente tem muito potencial. Mas, se vai ser colocado em prática, eu acredito que não. Então, assim, o livro do Wesley é muito legal nessa parte, né, cara? Ele explica muito bem como que isso acontece. E, na minha visão, eu que curto um pouco de política, achei isso sensacional. Mas vamos lá, para quem eu acho que é essa leitura e para quem eu acho que não é esse tipo de livro. Eu acho que esse tipo de livro é para você que gosta de política, pelo menos em algum nível, e acompanha o trabalho do Wesley. Eu sei que isso é muito específico, mas assim, se você é um leitor com alguns anos aí de estrada, talvez você não vá curtir muito o estilo de escrita do Wesley. Desculpa aí, Aslão, mas assim, ó, eu achei que o início do livro, cara, até tu começar a desenrolar a trama, foi meio fraco, sabe? Meio ruim. Totalmente compreensível, o primeiro livro que tu tá escrevendo, né? Eu mesmo, se fosse escrever um livro, provavelmente ficaria uma, né, nada perto disso, jamais atingiria esse nível, mas dá pra ver que realmente tu é um leitor iniciante, porque a escrita não é tão fluida.
Agora, depois que surge ali a trama, que você começa a desamarrar e ir fechando a história, o negócio anda muito bem, muito legal. No final ali tem a mensagem que você deixa para Ava, que também é muito legal, faz muito sentido. Não é um livro que vai agradar todas as pessoas, então na minha visão, se você já é um entusiasta aí de Eslen de La Nogari, se você já curte política, esse livro vai fazer muito sentido para você. Se tu tá começando a ler, não recomendo muito, talvez não seja muito legal. Se você não gosta de política, cara, pelo menos não tem uma vontade assim de entender, não gosta de saber um pouco o que tá pegando, talvez não faça sentido nenhum isso aqui para você, porque vai girar muito em cima disso a trama. Mas, né, em defesa do Wesley aqui, tem um pano de fundo nesse livro que acho que é a maior lição de todas, né? O livro em si, ele não é sobre engramina, sobre neurociência, sobre política, tá? O livro é sobre conhecimento. A ideia que o Wesley defende aqui é a seguinte: ele era um cara que lia muito livro técnico. E ele achava que ele só precisava ler isso, que ele não tinha que ler outras coisas. Que ler literatura, consumir arte, filosofia, era uma perca de tempo. Só que depois de ter essa conversa com o inglês, que eventualmente, acredito eu, deve ter virado o Stuart aqui do livro, ele mudou sua percepção. Ele começou a ver que outros tipos de leitura trazem outros aprendizados que não são tão técnicos. São aqueles aprendizados emocionais. Inclusive, eu senti um pouco de falta disso no livro do Wesley. E dá para perceber que ele realmente está migrando ainda para esse tipo de escrita e esse tipo de leitura um pouco mais voltada para uma literatura, uma fantasia ou filosofia e afins, porque a escrita dele, inicial ali do livro, é bem pragmática. É muito parecida com uma escrita científica, de quando, por exemplo, tu vai ler um livro técnico ou ler um artigo. E o recado final dele com o livro, no fim das contas, é mais ou menos esse. É busque conhecimento. Não posso falar muito mais, porque senão, né, vou estar dando spoiler aqui da leitura, mas é basicamente isso, cara. Se você conseguir perceber bem, o pano de fundo é sobre conhecimento. Como buscar conhecimento é o que vai te salvar, independente do que esteja acontecendo ao seu redor. É o melhor caminho, a melhor saída para a imensa maioria dos problemas e das coisas que nós temos na nossa vida. Porque não é que o conhecimento vai resolver, mas é a ferramenta, é a porta que vai te dar o acesso para a resolução. Pelo menos foi isso que eu entendi. E minha nota para esse livro é 7/10. Eu pensei em talvez um 8, mas eu acho que ainda não é o caso. Esse primeiro livro dele, como eu falei, dá para perceber que o Wesley segue muito uma escrita pragmática. Deu para ver que ele se esforçou para fazer algo diferente do que ele está habituado, mas eu não me senti tão confortável quanto quando eu leio livros como, por exemplo, Stephen King, que é um autor que eu curto muito, e você pega aquela leitura fluida, muito mais algo mundano, pessoas comuns em situações extraordinárias. Tá certo que o objetivo do livro do Wesley não era esse, mas assim, é uma leitura que tem uma digestão muito mais fácil. Vou usar essa metáfora aqui, essa analogia. Muito mais fácil de digerir uma leitura como a do Stephen King do que a do Wesley, apesar dele ter se esforçado para ser um bom livro e uma boa história. Então fecho no 7/10. Acho que vale a pena para quem tem alguns gostos específicos ler esse livro e você saber também disso, né? Que no fim das contas não se trata de engramina, de neurociências, não se trata de política, e sim de conhecimento, de como conhecimento é o principal acesso para que você tenha as ferramentas para resolver os seus problemas. E aí, você leu o livro? Você acha que faz sentido? Não faz sentido? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo, quem sabe chega no Wesley e ele assiste também. Valeu, um abraço e até mais.